Nós vamos começar a nossa lista com uma estreia que até hoje não faz sentido pra mim, mas que acabou causando uma surpresa muito grande. Porque, assim, você tem um lutador estreando, ele estreando com vitória no main roster, isso é extremamente comum. Agora, ter esse lutador saindo da plateia pra ganhar uma luta é extremamente incomum. E ainda por cima ganhando um campeonato importante da companhia, aí foi uma coisa que aconteceu uma única vez na história. E sim, nós estamos falando da estreia do Santino Marella, que estreou no Monday Night Raw de 2007, num show que aconteceu em Milão, na Itália. A história aqui era a seguinte: o Bob Lashley ele estava fazendo uma feud contra o Maga, que era o campeão intercontinental. E aí o Maga ele veio para o ringue e resolveu fazer um desafio público. Na verdade, foi o Vince McMahon que estava junto com ele, com o Armando Alejandro Estrada, que era o manager dele. E aí o Vince ele falou assim: pô, já acho que tem gente aqui na plateia que pode lutar contra ele e tudo mais. E ele foi apontando para as pessoas e tal, e aí ele apontou para uma determinada pessoa que estava no público. E essa pessoa era esse camarada aí. O Vince chamou ele para o ringue, chamou e perguntou: cara, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Santino Marella. Aí você é da onde? Sou da Itália. E aí o Vince faz a luta começa, né? O Santino Marella ele aceita a luta. E aí, antes que o Maga possa fazer qualquer coisa, o Bob Lashley entra no ringue, ataca o Maga, e aí ele bota o Santino Marella por cima do Maga. E o juiz conta três. Ele não vê a situação toda. Então, assim, o Santino Marella, ele com isso, ele acaba ganhando o Campeonato Intercontinental na estreia dele na WWE. O detalhe é que o Santino Marella, ele nem italiano ele é canadense. E ele enganou a WWE dizendo que ele sabia falar italiano, quando na verdade ele não sabia falar porcaria nenhuma de italiano. Mas o Santino Marella foi levado até Milão para fazer essa estreia, e aí veio essa história do fã que se tornou campeão intercontinental. É uma história que até hoje assim, estapafúrdia, coisas de Vince McMahon, mas depois o Santino acabou tendo um certo sucesso, no começo nem tanto, depois quando ele se tornou o rei da comédia foi que ele acabou estourando, por isso que a estreia do Santino Marella fica na 20ª posição da nossa lista das maiores estreias da história da WWE. Já a estreia número 19 é de um grupo de lutadores que a saída da companhia a qual eles pertenceram basicamente enterrou a companhia de vez. Eles eram considerados o futuro dessa companhia e eles resolveram sair em bloco da sua companhia anterior para a WWE, e isso causou um desarranjo e levou à derrocada final da companhia. E sim, nós estamos falando da estreia dos Radicals, que eram compostos pelo Perry Saturn, pelo Eric Guerreiro, pelo Chris Benoit e pelo Dean Malenko. Esses quatro lutadores, eles faziam uma stable, tirando o Eric Guerreiro, né? O Eric Guerreiro ele não fazia parte do grupo, eles faziam parte de um grupo chamado Revolution, que tinha na WCW, e que no lugar do Eric Guerreiro você tinha o Shane Douglas, que era um lutador que havia vindo da ICW para a WCW. E aí, quando chegou em janeiro de 2000, o contrato deles todos venceu. E a WCW tentou segurar eles. Como? Dando o título do campeonato mundial da WCW para o Chris Benoit. A primeira vez que o Benoit ganhou o campeonato. Só que o Benoit já via que o negócio estava indo ladeira abaixo, que a companhia estava com uma direção horrível, não ia verdadeiramente empurrar eles. Então eles decidiram simplesmente pular o barco, né? O contrato venceu, o Benoit foi embora junto com os seus amigos, e quando foi na segunda-feira seguinte, no Monday Night Raw, do pay-per-view em que o Benoit ganhou o título, os quatro apareceram sentados na plateia do Monday Night Raw. Então, assim, foi algo absurdo, espetacular, sensacional. E a saída dos quatro verdadeiramente enterrou com a WCW de vez. Porque, basicamente, eles perderam o campeão mundial, eles tiveram que fazer um arranjado lá para colocar um novo campeão mundial. E o Benoit era uma pessoa que eles estavam investindo muito. Na época era o Benoit e o Bret Hart. O Bret Hart teve problema na cabeça, de concussão, e o Chris Benoit acabou abandonando a companhia. Então, por conta disso, e por conta do impacto que eles tiveram na saída deles da WCW para a WWE, e eles na WWE tiveram um impacto imediato, é por isso que os Radicals, a estreia dos Radicals na WWE é a 19ª posição do nosso ranking das maiores estreias da companhia.
Já o 18º lugar no ranking é de um lutador que, pela sua estrela, pela sua aura, até teoricamente deveria estar mais alto. Mas a estreia dele foi com uma persona um tanto genérica e a gente só colocou ele nessa lista por conta do impacto futuro dele e pelo fato de ele ter sido o único sobrevivente na luta que ele participou. E nós estamos falando da estreia de Rocky Maivia, também conhecido para os íntimos como Dwayne The Rock Johnson, que estreou no Survivor Series de 1996. Ele, durante vários meses, ele teve vinhetas apresentando quem ele era, e ele falava que ele era um membro de terceira geração, de lutadores e tudo mais. E aí, quando ele foi lutar na WWE, ele apareceu e estreou no Survivor Series. E ele, no final das contas, ele ainda venceu a luta. Ele foi o Soul Survivor, aplicando um backbreaker, na verdade um shoulder breaker, no Goldust, né? Também hoje conhecido como Dustin Rhodes na AEW. E assim, a persona dele era tão genérica, tão estranha, tão estapafúrdia, que o público imediatamente se voltou contra ele. Mas o fato é que, assim, quando a gente vê a estreia dele, o cartaz, o empurrão que ele recebeu, a gente via que a WWE estava querendo coisas grandes dele logo de cara. Então é por isso que a gente tem que colocar o Rock Maivia aqui, o The Rock, e a estreia dele fica na 18ª posição porque ele ainda levou um bom tempo a se tornar o The Rock, né? Ele levou pelo menos mais um ano até conseguir realmente se tornar uma estrela. Antes disso, ele sofreu um pouco na companhia, por isso que a gente coloca na 18ª posição. Já na 17ª posição tem uma outra estreia de um lutador que ganhou o título na primeira noite. E a diferença dele pro Santino Marella é que esse cara ganhou o título simplesmente de uma pessoa que estava destinada a ser o maior de todos os tempos. E sim, nós estamos falando de Carlito, ou como era conhecido na época, Carlito Caribbean Cool. E estreou na WWE em 2004 e ganhou o Campeonato dos Estados Unidos de John Cena na sua estreia. E ainda por cima, depois ainda roubou a corrente dele. Assim, já tinham vindo vinhetas, já vinham vinhetas sendo colocadas na WWE sobre o Carlito, mas ninguém esperava que ele fosse estrear para uma luta contra o John Cena pelo Campeonato dos Estados Unidos, de que ainda por cima iria vencer essa luta. Tudo bem que ele venceu roubado, ele pegou a corrente que o John Cena utilizava para atacar os adversários e ele atacou o próprio John Cena com essa corrente. Ele envolveu a corrente nas mãos e atacou o John Cena com essa corrente e acabou roubando o campeonato dos Estados Unidos dele. E no processo ele acabou se tornando um dos grandes vilões da companhia. A verdade é que o Carlito ele teve um grande empurrão no começo e se tornou um lutador crível desde o começo por conta dessa vitória dele contra o John Cena. Depois ele apanhou um pouquinho na carreira, chegou a ganhar uns títulos de duplas aqui e ali e tal. Ele nunca conseguiu alcançar o potencial que ele teria, né, de repente chegar ao main event. Mas a estreia dele foi sensacional, deixou todo mundo em estado de choque e por isso que a gente coloca a estreia do Carlito na 17ª posição na nossa lista de maiores estreias da história da WWE. Já o 16º lugar da nossa lista é uma estreia que, cara, olha, quando eu assisti, me deu tanto ódio, mas tanto ódio, que assim, eu quase quebrei a televisão. Para vocês verem como que a WWE sabe construir uma estreia e uma história quando você está investido em uma luta e em um lutador específico que você está torcendo muito para que seja campeão. E a verdade é que a gente achava que seria uma luta justa, mas no final das contas a interferência deste lutador acabou garantindo que o campeão mantivesse seu título. E sim, nós estamos falando do Solo Sikoa, que estreou no Clash of the Castle em 2023, aquele show que o Drew McIntyre quase acabou com o reinado do Roman Reigns. Assim, meu Deus, onde começar? Cara, o show era lá na terra do homem, cara. O show aconteceu lá acho que foi na Irlanda, se não me engano. Ele não foi na Escócia, mas eu acho que foi na Irlanda. Num estádio de futebol. Estádio lotado. Estádio lotado. Lotado de gente apoiando. Uma luta excepcional. Drew McIntyre, cara, chutando até de spear do Roman Reigns.
uma coisa de louco, uma lutaça, assim, uma daquelas lutas pra você deixar na memória. E aí, cara, você chega no final, final muito bem construído, quando você acha que o Drew vai vencer, aparece este ser encapuzado da plateia, acerta um Samoan Spike no Drew McIntyre, e ele acaba recebendo o Spear e sofrendo o pinfall do Roman Reigns. A gente descobre que era o Solo Sikoa, o irmão mais novo do Jimmy e do Jey Uso e primo do Roman Reigns. E assim, na época, por que que foi tão surpreendente a estreia dele? Porque as pessoas achavam que ia ser uma luta justa porque o Jimmy e o Jey não viajaram para Irlanda. Supostamente eles tinham problemas na justiça na época, eles não podiam deixar os Estados Unidos. Hoje em dia, isso aí já caiu por terra. Mas na época você tinha essa discussão. E aí o Roman viajou sozinho junto com o Paul Heyman para enfrentar o Drew. Então foi totalmente inesperado a estreia do Solo Sikoa interferindo para ajudar o Roman Reigns. E, cara, assim, mas deu um ódio tão grande desse resultado que, assim, é incomensurável. Assim, eu não consigo. Até hoje eu não consigo me controlar com relação a isso. Todo mundo sabe que o Drew McIntyre é o meu lutador favorito hoje. E, assim, ver a situação me frustrou muito. Mas é uma prova de como é que a WWE pode construir boas histórias e boas estreias. Por causa disso, e esse impacto que teve em mim, teve em muita gente na época, tanto fã de outros lugares, ainda mais na Inglaterra. Por conta disso, a gente coloca a estreia do Solo Sikoa na 16ª posição das melhores estreias da WWE. Já a 15ª colocação, cara, é de um lutador que a gimmick nem era pra ter dado certo. Era um lutador, cara, que ninguém apostava que seria quem ele seria. Mas que no momento que ele pisou na rampa e começou a andar pro ringue, a aura gigantesca dele apontava para um lutador que todo mundo percebeu na hora que seria alguém grande. E não tô falando só de altura. E a gente tá falando da estreia do Undertaker no Survivor Series de 1990. Aí você deve estar perguntando assim, André, por que você botou o Undertaker tão baixo? Você é hater do Taker, né? Não sou. O Undertaker é um dos meus lutadores favoritos da história. A grande questão é que a estreia dele, ela foi surpreendente, mas ninguém conhecia o cara. Só quem era fã da WCW conhecia ele como um mid-carder, calouro verde que tinha lá. A grande questão é que quando ele pisou na rampa com aquela música antológica dele, sendo capitaneado pelo Brother Love, nessa época ainda não tinha ele ainda não tinha o Paul Bearer como manager, cara, assim, todo mundo olhou e percebeu, esse cara aí vai ser grande. Esse cara vai ser grande. Então, assim, foi sensacional, foi espetacular ver a estreia do Undertaker na época e hoje ainda mais quando a gente sabe o tamanho que ele tem para luta livre. E é por conta disso que a gente coloca o Undertaker nessa posição. Se você for considerar o impacto imediato dele, nem foi tão grande assim. Ele até eliminou, acho que 2 pessoas na luta dele do Survivor Series, mas depois ele acabou, acho que perdendo por count-out, se não me engano. Mas o fato é que, assim, pela grandeza do Undertaker depois e o impacto que ele teve na luta livre, é que a gente coloca ele, a estreia dele, na 15ª posição da nossa lista. Já a 14ª posição é uma daquelas estreias que a gente sente, assim, um gostinho amargo na boca. Porque poderia ter sido muito mais. Acabou não sendo isso tudo, porque a pessoa que deveria participar do grupo e que deveria ser o líder do grupo acabou falecendo. E aí, o grupo até ficou na geladeira um tempo e depois de muito tempo eles já estrearam na WWE. E nós estamos falando dos White Six, que na verdade estrearam em 2024, mas que só agora em 2025, no retorno deles, é que eles finalmente alcançaram o grande potencial que eles têm. Mas a estreia deles foi simplesmente mágica. Na verdade, a estreia deles foi na época em que a cadeira apareceu no stage e os próprios personagens apareceram na rampa, nas entradas da arena. Foi uma coisa muito louca. Né? Na época, o Bray Wyatt estava fazendo uma feud contra o Uncle Howdy, né? Que é capitaneado pelo Bo Dallas, né? É o personagem do Bo Dallas, que é o irmão do Bray Wyatt. E eles iam fazer uma história ali desse grupo com o Bray Wyatt. E aparentemente o Bray ia ser o líder do grupo junto com o Uncle Howdy, que era o Bo Dallas. E esse grupo ia ter 6 pessoas.
Só que nesse processo, no processo da estreia deles, o Bray Wyatt teve problemas de saúde, acabou se afastando da WWE e tempo depois ele acabou morrendo. E aí o grupo ficou na geladeira um bom tempo, até que em 2024 eles reestrearam, e aí eles estrearam com o nome de Wyatt Six. Né? Six em inglês, eles soletram como se fosse SICKS, que significa pessoas doentes, mas ao mesmo tempo a pronúncia Six é referência a 6, porque na verdade o sexto membro do grupo seria o Bray Wyatt. E assim, o fato da WWE ter investido nesse grupo foi muito legal. No começo eles fracassaram com esse grupo, botaram ele na geladeira quando o Bo Dallas se machucou, mas quando o Bo Dallas se recuperou da contusão, eles trouxeram o grupo de volta naquela reestreia absurda em que eles destruíram toda a divisão de duplas do SmackDown e ainda trouxeram o bolo de aniversário do Bray Wyatt pro ringue para celebrar o aniversário dele quando eles voltaram. Então assim, eu não vou jogar tanto o retorno deles, porque o retorno deles foi espetacular. Mas a estreia deles já foi muito legal. Eles apareceram estraçalhando todo mundo dos bastidores, do Gorilla Position. Eles estavam fazendo uma feud com Chad Gable. Então, assim, cara, foi muito bom, foi muito legal. E a estreia do White Six fica na 14ª colocação da nossa lista de maiores estreias da história da WWE. Já em 13º lugar, a gente vai colocar uma lutadora que também ganhou um título na sua estreia. Vocês já devem ter percebido um padrão aqui, né? Se o lutador ganha um título na estreia, ele automaticamente já entra na nossa lista. Mas essa lutadora teve uma estreia interessante porque ela foi o primeiro tiro na revolução feminina da WWE, saindo ali do período das divas. E a sua vitória, ela marcou o início do que viria a ser essa nova era das divas na WWE. E a gente tá falando da estreia da Paige no Monday Night Raw depois da WrestleMania no ano de 2014. Tá? A AJ Lee era campeã, ela estava no ringue. Eu acho que ela chamou lutadoras para poder enfrentá-la, não estou bem lembrado agora. Mas o fato é que a Paige apareceu para poder enfrentar ela. A Paige era campeã da NXT na época. Ela veio sem o cinturão. E aí, quando a AJ Lee chegou lá, tal, é isso aí, não sei o que, elas fizeram a luta e a Paige ganhou o Campeonato das Divas na sua primeira noite. Foi uma estreia sensacional. A Paige ela vinha de uma sequência muito boa de lutas na NXT. Ela foi uma das lutadoras que iniciou esse movimento de aperfeiçoamento da luta livre feminina, né? Ela e a Emma foram as precursoras, depois vieram outras lutadoras que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a conquista da Paige ganhando o título das divas no Monday Night Raw depois da WrestleMania foi algo totalmente surpreendente, né? Não que a WWE já não tivesse feito isso antes, a gente já viu que já tinha feito, mas no caso da Paige foi muito legal. O público vibrou muito, ela tinha um visual diferente das divas da época, tanto é que ela era chamada de anti-diva na época, e ela marcou um período de transição até a chegada da galera que a gente vai comentar daqui a pouco. É por isso que a Paige está na 13ª posição na nossa lista das maiores estreias da história da WWE. Já o 12º lugar é um lutador que tinha um carinho muito grande na sua companhia antiga, que era merecedor de todas as conquistas que ele teve, e quando ele chegou na WWE, muita gente imaginou que esse dia não iria acontecer, mas aconteceu e surpreendeu muita gente. E a gente está falando da estreia do Booker T no King of the Ring de 2001, quando ele atacou o Stone Cold Steve Austin ainda como oficialmente campeão da WCW. O Booker T ele foi o primeiro grande nome da WCW a aparecer na WWE na storyline da invasão. Antes disso, só Mid Carter tinha aparecido, de mid para lower, tá? E no caso do Booker T, ele foi o primeiro main eventer mesmo, o primeiro cara top da WCW e apareceu para poder invadir a WWE. O grande problema do Booker T é que ele sozinho não podia fazer muita coisa. Depois até teve o Diamond Dallas Page vindo junto com ele. Mas assim, os grandes nomes da WCW da época não vieram junto com o Booker T. E isso acabou causando a falha, né, da storyline da invasão, o fracasso da storyline da invasão.
Mas a estreia do Booker T foi muito legal, porque assim, ele nunca havia participado da WWE e muita gente tinha curiosidade para saber como que o Booker T iria encarar a WWE. E todo mundo foi positivamente surpreendido, porque ele acabou mandando muito bem ali naquele cenário. Depois ele acabou lutando pelo campeonato mundial, ganhou o campeonato mundial como King Booker lá na frente. Teve uma dupla sensacional, hilária com o Goldust. Então, assim, Booker T se mostrou um talento assim irresistível e é por isso que a estreia dele atacando Stone Cold Steve Austin, que era o campeão da WWE na época, faz com que a estreia do Booker T seja a 12ª colocação na nossa lista das maiores estreias da história da WWE. Já o 11º lugar da nossa lista, com certeza vai atrair críticas. Vai ter gente falando que ele deveria estar muito mais para cima da nossa lista. Mas o fato é que apesar de ele ter tido uma estreia que hoje a gente entende como marcante, na época pareceu uma estreia mundana, porque ele quase foi demitido no final do ano. E ninguém imaginava, quando olhou para ele na estreia dele, que ele se tornaria o GOAT, o maior de todos os tempos, pelo menos segundo a WWE. E é claro que a gente está falando da estreia do John Cena, quando ele veio para lutar com Kurt Angle no SmackDown pós-WrestleMania 18, quando o Kurt Angle perguntou para ele qual era a qualidade que ele achava que ele tinha para enfrentar um campeão olímpico, e aí o John Cena falou Ruthless Aggression, inaugurando a era Ruthless Aggression da WWE. Assim, a estreia do John Cena foi interessante porque a WWE colocou ele para enfrentar um lutador de main event logo de cara, e ainda por cima deu ao John Cena assim, muito ataque na luta. O Kurt Angle venceu a luta assim, meio que no susto, tá? E o John Cena, ele depois, quando ele foi para os bastidores, ainda recebeu um afago do Undertaker, que apertou a mão dele, disse, ó, parabéns, tal, tô de olho em você e não sei o quê. Então, assim, ele recebeu um cartaz muito grande na sua estreia. Só que a persona mocinho genérica dele, assim, não colou com os fãs. Os fãs simplesmente não reagiam a ele, nem vaiavam, nem aplaudiam. E no mundo da luta livre, se ninguém reage a você, cara, esse é um desastre esperando para acontecer. E aí o Cena quase foi demitido. Ele só foi salvo por causa daquela história que todo mundo sabe, de ele fazer um rap no ônibus numa excursão na Europa e a Stephanie McMahon, vendo isso, falar pro John Cena fazer o rap na frente das câmeras, surgindo aí a storyline do Doctor of Togonomics. Então, a verdade é que a estreia do John Cena, apesar de ser marcante por quem ele é, não teve um grande impacto na companhia a curto prazo. Então é por isso que a gente colocou a estreia dele mais para baixo, colocou em 11º lugar. Se tivesse tido o impacto que outras estreias que a gente vai colocar aqui para frente tivesse, ele com certeza estaria mais à frente, até por conta de quem ele se tornou, do tamanho que ele tem hoje como lutador. Mas, na época, a gente não acredita tanto nele assim, é que a gente coloca a estreia do John Cena na 11ª posição da nossa lista. Agora, a 10ª maior estreia da história da WWE é de um lutador que enfrentou o John Cena. O John Cena já estabelecido, campeão dos Estados Unidos, fazendo um Open Challenge toda semana para poder enfrentá-lo como campeão dos Estados Unidos. E aí, depois de vários lutadores que obedeceram esse Open Challenge, apareceu um que peitou o Cena, falou que não iria enfrentá-lo nos termos dele, deu uma microfonada na cara dele, um pop-up powerbomb e ainda por cima pisou no título dos Estados Unidos. Nós estamos falando, é claro, de Kevin Owens, uma das maiores estreias de lutadores da NXT na história da WWE. Kevin Owens, ele tinha um cartaz muito grande no cenário independente. Ele foi para a NXT depois de fazer uma promo sensacional no tryout que ele teve. E nesse tryout, na verdade, ele falou que ele queria basicamente acabar com a carreira do Sami Zayn, porque o Sami Zayn havia entrado antes na companhia. E aí o Kevin Owens mostrou toda a sua frustração, o Sami Zayn e Kevin Owens amigos, né? Na promo, o Kevin Owens mostrou toda a sua frustração com o que o Sami Zayn havia conquistado, e isso acabou fazendo com que ele fosse convocado para a NXT. Ele se tornou campeão muito rápido da NXT e foi chamado para o main roster para enfrentar o John Cena. E aí ele fez isso assim, que é quase que pisar na cara do Cena, né? Ele aplicou o powerbomb no Cena, jogou o Cena no chão, levantou o cinturão da NXT e dos Estados Unidos, jogou o cinturão dos Estados Unidos no chão e pisou nele. Sim,
despeito total e completo do Kevin Owens, essa persona já muito estabelecida, mega estabelecida do Kevin Owens. E assim, não tem nem o que falar. Foi uma das melhores estreias da história da companhia e uma das minhas favoritas. E eu só não coloco ele mais baixo porque daqui pra frente só vai ter estreia cabeluda de lutadores históricos, Hall of Famers e que iniciaram as suas carreiras de uma forma estrondosa. É por isso que a gente tá colocando Kevin Owens na 10ª posição da nossa lista. Já a nona maior estreia da história da WWE, eu confesso que eu nem ia colocar na lista, eu ia colocar como hors concurso, porque ela foi a única que eu assisti no ginásio. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu assisti a um show da WWE na história, e não foi o show de São Paulo em 2012. Eu não tinha condições de ir a São Paulo na época, eu trabalhava, não tive condições de ir a São Paulo em 2012 para assistir o show da WWE. Mas em 2016 eu fui para Orlando, né? Eu fui fazer umas compras lá na época que dava pra gente fazer compra com $1 mais em conta. E eu casei a viagem com o Royal Rumble de 2016. E aí, para minha agradável surpresa, nós tivemos uma das maiores estreias da história da WWE. E é claro que vocês sabem que a gente tá falando da estreia do fenomenal AJ Styles, que estreou no Royal Rumble naquele ano. E assim, cara, é impressionante a situação. O público, e aí eu posso falar porque eu tava lá, né? Conversando com as pessoas que estavam em volta, existia um burburinho da possibilidade do AJ Styles estrear no show. Mas ninguém tinha certeza. Na época, não tinha tanta informação de insiders como tem hoje. Então as pessoas não tinham certeza do AJ Styles estar lá. A WWE escondeu a estreia dele. Ele não andou simplesmente pelos bastidores. Ninguém sabia que ele estava lá. E, cara, quando tocou a música, ninguém conhecia a música, né? Então a gente se levantou e ficou olhando assim, pô, mas que isso? Quem é esse cara? E aí apareceu I Am no telão e até agora nada. Cara, quando apareceu Fenomenal embaixo, o ginásio veio abaixo. É como se a gente estivesse dentro do Maracanã e o Flamengo tivesse feito um gol na final da Libertadores com o estádio cheio no Maracanã. Eu não tive em Lima, no Peru, gostaria de ter ido. É como se a gente estivesse no meio da torcida do Flamengo quando o Flamengo fez 2-1 no River Plate. Esse foi o tamanho do pop que a gente deu quando o AJ Styles estreou. Foi absurdo. Naquela hora eu fiquei rouco, de tanto que eu berrei. Foi espetacular. E o único motivo pelo eu não coloco ele mais baixo na lista é porque eu não quero falar do que é provavelmente o meu momento favorito na luta livre, porque eu vivenciei esse momento e acabar estragando a lista por causa de outros momentos que tiveram impacto maior. Né? A estreia do AJ Styles foi sensacional? Foi. Ele foi campeão naquele mesmo ano? Foi. Mas as outras estreias que aparecem na lista tiveram um impacto maior a curto, médio e longo prazo. É por isso que eu coloco o AJ Styles na 9ª posição, mas assim, pra mim, no meu coração, é a primeira, porque eu tava lá no ginásio e eu vi. Foi sensacional. O 8º lugar da nossa lista das maiores estreias da história da WWE é uma estreia que foi tão absurda, tão chocante, tão bizarra, que teve até lutador sendo demitido. Um grupo de 7 lutadores que estavam competindo no reality show e simplesmente resolveram atacar o principal nome da companhia. Só que no processo um deles acabou dando um vacilo e acabou recebendo o bilhete azul. E é claro que a gente está falando da estreia do Nexus no ano de 2010. Para quem não se lembra, nessa época a WWE fez um reality show chamado NXT. Sim, NXT, com o mesmo brand do que a gente viria a conhecer como a NXT, como companhia de desenvolvimento. Mas na época era um reality show, ao estilo do Tough Enough, só que acontecia semanalmente nos shows da WWE em vez de ser previamente gravado, como no caso do Tough Enough. E eles tiveram vários lutadores, né? Dentre eles o Wade Barrett, que hoje é comentarista do SmackDown, e o nosso digníssimo Bryan Danielson, né? Que na WWE lutou como Daniel Bryan. E aí, aqui também tem o Ryback, né? Se você tá reconhecendo aqui o Ryback, tá aqui, tá ele aqui. Eles já invadiram o ringue com essas braçadeiras com o Wayne, né, da NXT, cercaram John Cena e começaram a atacar ele. Só que depois disso, eles não só atacaram o John Cena, eles começaram a atacar todo mundo que estava em volta do ringue. Assim, eles atacaram o Timekeeper, eles atacaram os comentaristas, eles atacaram todo mundo. E eles arrancaram a lona do ringue, eles tiraram as cordas do ringue. Cara, eles fizeram uma confusão, uma destruição total e completa na área do ringside.
O problema foi que o nosso digníssimo Daniel Bryan, ele pegou o Justin Roberts, que já estava sem camisa, e puxou ele pela gravata, enforcando o Justin Roberts. E essa cena incomodou alguns anunciantes que ameaçaram tirar o patrocínio do show se o Daniel Bryan não fosse punido. E aí o Vince McMahon não se viu com outra possibilidade a não ser demitir o Daniel Bryan. Daniel Bryan foi afastado da companhia, ficou uns 2 ou 3 meses fora, mas depois a WWE recontratou ele. Mas assim, a estreia desse grupo foi absurda e era para eles terem sido empurrados até a lua. O problema foi que o John Cena não gostou do que iria acontecer no SummerSlam e acabou mudando o resultado da luta e fazendo com que ele vencesse a luta, destruindo com o Nexus e matando completamente o hype que eles tinham. Mas a verdade é que no dia em que o Nexus estreou, como grupo, como facção, o impacto que eles fizeram foi tão grande que fez a gente pensar assim, cara, vai vir coisa boa daí. E é por isso que a estreia do Nexus na WWE em 2010 está na 8ª posição na nossa lista. E a 7ª posição da nossa lista tem a ver com a estreia não de uma lutadora, nem de 2, mas de 3 lutadoras que marcaram uma nova era na história da WWE. Até hoje, a WWE considera este momento o momento da virada de chave na luta livre feminina da companhia. E nós estamos falando das estreias de Charlotte Flair, Becky Lynch e Sasha Banks em 2015. Para quem não lembra dessa história, nessa época estava acontecendo uma feud entre a Paige e a Nikki Bella, sendo que a Nikki Bella tinha 2 aliadas, a própria irmã gêmea, a Brie Bella, e a Alicia Fox. E a Paige ela estava sozinha nessa batalha. E aí a Stephanie McMahon, que estava no ringue, intermediando a confusão, ela chega e fala, olha, a gente precisa equilibrar as forças, Paige, você precisa de gente para poder lutar contra essas duas aí e a gente vai mudar as coisas aqui. Então eu vou chamar algumas lutadoras para poderem te ajudar nessa confusão. E aí ela chama a Becky Lynch e depois chama a Charlotte. Na época ela chamava só de Charlotte, não de Charlotte Flair. E aí, quando a Paige estava ali com a Becky Lynch e a Charlotte prontas para atacar a Nikki Bella, vem a Naomi. A Naomi também estava fazendo feud contra a Nikki Bella. Ela veio junto com a Tamina. E aí ela fala, olha, eu também tenho direito aí, tá? Eu também tenho direito de lutar por esse título. E a Stephanie McMahon chega e fala, você tem razão, eu tenho a lutadora perfeita para você, que pensa como você. E ela chegou e mandou vir a Sasha Banks, hoje Mercedes Moné, da AEW. Então, assim, esse momento da estreia da Charlotte Flair, da Becky Lynch e da Sasha Banks marcou uma revolução na luta livre feminina. A partir deste momento, a WWE começou a dar mais tempo para as lutas. E por que isso? Porque ela sabia que ela agora tinha lutadoras de extrema qualidade no ringue. Não eram apenas modelos que haviam sido construídas para ser lutadoras, que era o que eles faziam na época das divas, no programa Procurando Divas. Eles faziam exatamente isso, pegavam modelos fotográficos e chegavam e tentavam fazer delas lutadoras. E é claro que o negócio no começo não prestava. Algumas, com o tempo, acabaram se tornando grandes lutadoras. O maior exemplo disso é a Alexa Bliss, que também estreou num Procurando Divas. Mas o fato de que nesse momento essas 3 lutadoras vieram da NXT depois de lutas sensacionais, como lutadoras mesmo, a Becky Lynch lá na Irlanda, Sasha Banks nos Estados Unidos, Charlotte Flair vindo do voleibol, filha do Ric Flair, elas foram moldadas para realmente revolucionar a luta livre feminina, e isso aconteceu nesse show. Inclusive no Evolution desse ano marcou 10 anos da estreia da Becky Lynch, da Charlotte e da Sasha Banks. E é por causa disso, desse impacto que elas tiveram na luta livre feminina, que a gente coloca a estreia das 3 na 7ª posição da nossa lista. Já a 6ª colocada da nossa lista é uma lutadora que, cara, ela tinha as credibilidades reais perfeitas para ser uma grande lutadora. E quando ela estreou na companhia, depois de muito hype, o pessoal surtou, porque pensou em todas as possibilidades que ela poderia trazer. E muita gente diz que foi por causa dela que as mulheres pela primeira vez conseguiram fazer um main event da WrestleMania, no caso do WrestleMania 35. E nós estamos falando da estreia da Ronda Rousey, que estreou depois do Royal Rumble de 2018. Isso às vezes o pessoal se incomoda um pouco. Por quê?
porque a Asuka havia ganho o primeiro Royal Rumble feminino, que foi o de 2018, e estava entre a Alexa Bliss, que era campeã do Raw, e a Charlotte Flair, que era campeã do SmackDown. E ela estava olhando para ver qual das duas que ela poderia enfrentar e tudo mais. Só que nisso resolveu do nada aparecer a Ronda Rousey. Ronda Rousey veio para o ringue, apontou para o símbolo da WrestleMania e basicamente esculhambou com o momento. Muita gente não gosta disso. Mas o fato que na época, assim, o choque das pessoas ao verem a Ronda Rousey no ringue como uma lutadora contratada da WWE fez com que muitos olhos fossem atraídos para o produto. Pessoas que acompanhavam o MMA passaram a olhar a WWE por conta da Ronda Rousey, por querer ver o que a Ronda Rousey iria fazer no ringue. E, cara, ela até teve algumas boas lutas, ela não era uma lutadora excepcional porque ela era uma lutadora de MMA. E traduzir o MMA para a luta livre é difícil, não é fácil. Então, assim, a Ronda acabou tendo muitos problemas, ela, por conta da sua autoconfiança beirando a arrogância, ela teve muitos problemas com os fãs de luta livre, que a gente sabe que é um povinho difícil às vezes tal. E eventualmente ela acabou indo embora, não conseguindo alcançar o potencial que ela poderia ter tido. Porque, por exemplo, se ela ainda estivesse na WWE até hoje, ela poderia ser considerada talvez a maior lutadora da história da luta livre. Mas isso não aconteceu. Mas o fato é que a estreia dela foi tão impactante que a gente tem que colocar na 6ª posição da nossa lista das maiores estreias da história da WWE. Já o 5º lugar da nossa lista é um lutador que, cara, na época, só quem era muito fã de luta livre e muito conhecimento de insider sabia quem ele era. A maioria não sabia. Só chegou e num Monday Night Raw pós-WrestleMania viu um brutamonte dizimar a divisão de hardcore da WWE num nível assim jamais imaginado. E ainda por cima vindo com um manager que a gente sabe que consegue levar qualquer um a um posto de uma sumidade. E a gente tá falando da estreia do Brock Lesnar no Monday Night Raw After WrestleMania 18. Né, em 2002. O Brock Lesnar ele já havia feito algumas lutas não televisionadas na WWE, inclusive numa dessas ele fez uma dupla com o Shelton Benjamin, que era a dupla dele na OVW, e ele utilizou o Shooting Star Press com excelência e precisão, ao contrário do que aconteceu no Main Event da WrestleMania 19. Mas o Brock Lesnar, ele, assim, quando você olhava para ele, quando a gente olhou para ele, eu me lembro, baixava os episódios nessa época, quando eu vi o Brock Lesnar entrando no ringue, dizimando todo mundo, eu falei, cara, mas que ser humano é esse, meu irmão? Da onde tiraram essa pessoa? Né? Assim, era impressionante o tamanho dele, a aura dele, absurda. E depois disso, de 2002 a 2004, a gente viu uma sequência de lutas espetaculares do Brock. Né? A luta dele, Iron Man, contra o Kurt Angle, num SmackDown de 2003, é uma luta lendária. Se vocês conseguirem encontrar na internet, vejam essa luta. Ela é simplesmente espetacular. É 1 hora de pura luta livre. É espetacular. Assim, um Brock no auge como lutador. Depois ele sai da companhia em 2004, volta em 2013 para poder recomeçar na luta livre. Ele havia feito uma temporada no MMA, havia se tornado campeão do UFC, aí teve diverticulite, saiu, e aí voltou para a WWE e teve uma segunda fase da carreira muito boa. Mas assim, a estreia dele e o cartaz que a WWE deu para ele foram simplesmente espetaculares, fora da curva. É por isso que Brock Lesnar está na 5ª posição da nossa lista das maiores estreias na história da WWE. E o 4º lugar da nossa lista é um grupo de lutadores que também você tinha que ser um pouco de insider, assim, porque na época não tinha muita gente que assistia NXT, era diferente de hoje, né? Até o acesso para assistir os episódios da NXT era mais complicado do que hoje em dia. Mas alguns nomes, principalmente um nome dessa lista, o pessoal já conhecia do cenário independente. E quando eles entraram na WWE, ninguém imaginava que eles teriam o impacto que eles tiveram. E, inclusive, a estreia deles é considerada a maior estreia de todos os tempos pela própria WWE. Eu não acho, mas a WWE acha. Para vocês verem o nível da importância que eles dão para a estreia desses três, a gente está falando da estreia do The Shield, né, formado pelo Dean Ambrose hoje, Jon Moxley da AEW, do Seth Rollins e do nosso digníssimo chefe da tribo, Roman Reigns, ainda na fase pré-cachorrão, né, em 2012.
naquela cena chocante em que eles estraçalham com o Ryback e aplicam um powerbomb triplo na mesa dos comentaristas, causando um impacto imediato. Na época, eu me lembro que quando eu vi a estreia desses três, eu olhei assim e falei, cara, esses caras são, assim, absurdos, né? A aura deles era impressionante. Mas depois, quando eles passaram a usar aqueles coletes, né, pretos, aquela roupa paramilitar e aquelas botas, cara, eles vindo pela plateia, a vontade que dava era você comprar um negócio daquele e você entrar junto com eles. Acho que não teve um fã de luta livre que não se imaginou entrando pela plateia como eles entravam. Assim, os caras eram marrentos, eram muito, muito sinistros, era muito sinistro. E assim, o impacto que eles tiveram na estreia deles foi absurdo. Esses três são Hall of Famers na WWE. Isso é indiscutível. Assim, o John Moxley ele só não vai ser incluído no Hall da Fama da WWE se ele nunca voltar, né? Se por algum motivo ele ficar na AEW até o fim da vida e tudo mais, aí ele não entra no Hall da Fama da WWE. Mas se algum dia ele voltar, se algum dia ele sair da AEW, é Hall da Fama certo, líquido e certo. Seth Rollins e Roman Reigns a gente nem precisa dizer. Foi uma estreia sensacional, espetacular, trouxe muitas histórias depois. E só em 2014 que eles acabaram se separando com aquela cadeirada ouvida ao redor do mundo do Seth Rollins no Roman Reigns. Mas o fato é que a estreia deles foi espetacular. Fica na quarta posição do nosso ranking, porque as três estreias seguintes foram praticamente assim, estreias de nível geracional. Foi uma coisa que a gente olhou assim e falou: meu Deus do céu, que absurdo que foi essa estreia. Em terceiro lugar, está provavelmente a estreia com o maior hype da história da WWE. Um lutador que teve literalmente um contador ligado, sendo que ninguém sabia o que aquele raio daquele contador significava. E quando o contador chegou ao zero e ele entrou no ringue para enfrentar o maior promador da história da WWE, possivelmente, ele causou um impacto absurdo e ganhou uma aura que ninguém na WCW imaginava que ele teria. Nós estamos falando da estreia do Chris Jericho, que estreou num Monday Night Raw em 1999. Tá? O Jericho ele era um mid-carder na WCW, chegou a tentar fazer feud com o Goldberg, mas o Goldberg se recusou a enfrentar ele. Ele achava que era muito mais alto, muito maior, muito mais prestígio do que o Goldberg na WCW. E o Chris Jericho acabou se irritando e saindo da WCW e assinando com a WWE. E o cronômetro que tinha na WWE na época, ele contava até a virada do milênio, 1º de janeiro de 2000. Que na verdade não foi em 2000, foi em 2001, mas isso é um detalhe. E aí, só que quando eles assinaram com o Chris Jericho, eles diminuíram o tempo do cronômetro para que casasse com algumas semanas para frente. Eu não sei se foram 2 semanas para frente, alguma coisa assim. Quando chegou no dia do show, eles foram descendo o cronômetro até quando foi chegando perto do final do show, que foi quando ia ter a estreia do Jericho. E aí, cara, quando o cronômetro zerou e tocou a música e apareceu o nome Jericho na tela e o The Rock tava no ringue, né? Cara, foi absurdo, assim. A plateia teve uma das maiores explosões na história da WWE. E a promo que o Jericho fez logo depois e o duelo de promos que ele teve com o The Rock, que ainda fez o Chris Jericho engolir um It Doesn't Matter What Your Name Is, é simplesmente espetacular, né? Assim, o Jericho sensacional. Foi a primeira vez que ele falou Welcome to Raw is Jericho, né? E, cara, não tem nem o que dizer. Uma das estreias mais bem construídas, com um hype sensacional. E no susto, ninguém na época imaginava que o Chris Jericho iria estrear. Então é por isso que a estreia dele fica na terceira posição da nossa lista também. Hall of Fame, múltiplas vezes campeão da WWE. E ao segundo lugar da nossa lista era um lutador que já havia tido 2 chances como lutador da WWE. Havia tomado toco nas 2. E aí, quando foi em 1997, o Vince McMahon chamou ele para uma terceira tentativa. E olha como ele acertou nessa tentativa. Porque se ninguém imaginava que um lutador que fazia o papel de um morto-vivo daria certo, imagina um irmão queimado no incêndio dele. Pois é, estamos falando da estreia de Kane, o irmão de Undertaker,
que estreou no Bad Blood 97, interferindo na luta Hell in a Cell inaugural entre o Shawn Michaels e o Undertaker. Gente, assim, quando a arena ficou vermelha e tocou aquela música de órgão da entrada do Kane, ninguém imaginava o que iria acontecer a seguir. A entrada do Kane, né, o Glenn Jacobs, que já havia lutado na WWE como Isaac Yankem, um dentista maligno, e como fake Diesel, né, quando o Diesel foi para a WCW, a WWE achou que poderia utilizar um outro lutador no mesmo personagem, fazer um recast do personagem. Ninguém imaginava que o Glenn Jacobs iria conseguir incorporar um personagem de uma forma tão boa. E isso aconteceu com o Kane. As feuds dele com o Undertaker são lendárias, mas o Kane ele teve vários momentos excepcionais na carreira. Carreira de Hall of Famer, uma carreira sensacional. Mas a estreia dele com o Paul Bearer vindo com ele, levando pro ringue, e o Jim Ross no microfone falando It's gotta be Kane! It's gotta be Kane! Cara, foi assim, tudo casou pra uma estreia assim magnífica. E ela só não é o primeiro lugar da nossa lista porque o Kane não tinha o star power que o primeiro lugar tinha. Ele não tinha a aura, o estrelato, o hype que o primeiro lugar tinha. Então é por isso que o Kane fica em segundo lugar na nossa lista, mas olha, beirando o primeiro lugar. E o primeiro lugar? E o topo da lista? Gente, o cara era o cara da WCW. Havia tido uma streak de vitórias de 173 vitórias. O cara era uma jamanta de homem. Um hype absurdo. Que muitos esperavam que fosse aparecer na WWE, mas que demorou porque o contrato dele com a WCW ainda existia e ele esperou o contrato vencer. Mas que, meu amigo, quando o cara veio para a WWE, não teve um que se segurou. E olha que tinha muita gente crítica a ele na época que ele era da WCW. Mas quando ele veio para a WWE, ficou todo mundo caladinho e ficou gritando o nome dele. E sim, nós estamos falando do topo da lista, o Goldberg. Gente, assim, não tem muito o que falar da estreia do Goldberg, né? O Goldberg, ele tinha tido um empurrão meteórico na WCW, né? Ele começou do zero, saindo do Power Plant da WCW, que seria equivalente ao Performance Center da WWE hoje. E aí ele começa na WCW, estraçalha todo mundo em lutas curtíssimas, porque ele era muito verde, ele não tinha condição de lutar. E ele ascendeu até se tornar campeão dos Estados Unidos e até se tornar campeão da WCW, derrotando o Hulk Hogan no auge da persona do Hollywood Hulk Hogan. E o Goldberg, ele depois perdeu o título, depois ganhou de novo em 2000, ali, aquela fase que a WCW já estava de queda. Mas quando a WCW foi comprada pela WWE, ele esperou o contrato vencer. Então ele não estreou na companhia por 2 anos. Porque ele tinha acabado de renovar o contrato. Acho que tinha renovado o contrato em 2000. Né? Então o contrato dele estava novinho. E aí ele esperou o contrato dele vencer. Um contrato milionário. Não era doido de largar esse contrato. E a WWE na época não tinha como comprar o contrato dele. E aí esperaram pacientemente até 2003. E cara, o The Rock no ringue chamando pra chincha. E aí, quando apareceu esta montanha de homem para enfrentá-lo, o público foi a loucura. Foi uma coisa simplesmente absurda. Todos os críticos do Goldberg calaram a boca e assistiram, assim, completamente chocados à estreia do fenômeno. Né? Então, assim, a estreia do Goldberg, cara, na época eu vibrei muito. Porque eu conhecia o Goldberg de fitas da WCW, de vídeos da WCW que eu baixava. E eu não imaginava que eu ia conseguir ver ele na WWE. E vê-lo na WWE foi a chance que eu tive de ver a qualidade que ele poderia ter no ringue e lutas antológicas que ele poderia ter. Foi isso tudo? Não. Ele não foi isso tudo. Mas que ele teve grandes lutas na WCW, na WWE, isso teve. Ele teve muitas lutas muito legais,
E quando ele apareceu na WWE, a galera realmente surtou. Ele chegou a ser campeão da WWE, campeão mundial peso pesado, mas perdeu o título pouquíssimo tempo depois. E aí depois ele ficou ali ainda, ciscando ali no main event e tal, até que em 2004 ele acabou abandonando a companhia. Depois ele voltou durante uns anos, em algumas aparições especiais, chegou a ganhar o Campeonato Universal depois, acho que 2 vezes inclusive, mas sempre para poder empurrar alguém, né? E assim, o Goldberg simplesmente era uma aura absurda e não tem o que falar. Na época, era a maior estrela da luta livre que não estava contratada na WWE. Era a peça que faltava da WCW para aparecer na WWE. Quando ele apareceu, foi simplesmente espetacular. E o The Rock vendeu muito bem a spear dele, né? Então foi realmente absurdo, espetacular o que a gente pôde ver. Por causa disso, que a gente coloca a estreia do Goldberg na primeira colocação da nossa lista das maiores estreias da história da WWE. Bom, essa é a minha lista e eu quero saber a sua lista. Então, se você quiser dizer quais foram as suas estreias favoritas na WWE, coloque aqui embaixo. Eu tenho certeza que vocês vão falar: ah, mas e a estreia do Rey Mysterio? Ah, mas e a estreia de não sei quem? E a estreia da Nikki Bella e da Brie Bella? Ah, e a estreia do Sami Zayn? Entendam que a estreia de lutadores específicos, no meu entendimento, não tiveram o impacto que essas estreias tiveram, por isso que eles não entraram no top 20. Mas eu tenho certeza que vocês vão colocar eles no topo da sua lista. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui embaixo, porque às vezes eu me divirto com a revolta que vocês têm quando vocês falam: ah, é um roubo o que aconteceu. Eu me escangalho de rir e acaba tornando meu dia bem mais divertido. Então coloque aqui seus comentários, eu quero ver os comentários de você. E também não deixem de continuar ajudando o nosso canal a ser divulgado pelo YouTube. A forma de fazer isso é assistindo os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Vou deixar várias opções aqui na tela para vocês. Eu desde já agradeço a sua audiência e não deixem de dar uma passada lá no meu canal secundário, PR André Falcão, para algumas mensagens edificantes para a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, não deixem de ver os nossos vídeos aqui e o nosso canal secundário. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.